Agora que você já se conhece melhor, vamos trabalhar fortemente duas áreas fundamentais para o seu sucesso profissional. É fundamental mesmo, pessoal. Isso aqui é chave, assim como conhecer-te, né? É chave, isso aqui é chave. E é gostoso de fazer, porque é hora de sonhar. Nós vamos trabalhar agora a sua visão de vida profissional e o diagnóstico inicial de carreira. Leão e Leoa NL. Sem isso, não há chance de chegarmos ao próximo nível. Não adiantará nada estarmos aqui ou empreender qualquer esforço se sua visão de vida profissional não for clara e detalhada, assim como quais habilidades você precisa desenvolver para conquistar a sua visão. Você é quem conquista a sua visão. Agora me permita contar um pequeno pedaço da minha história. Você não está falando aqui com um coaching de internet não, amigo. Está falando com alguém que saiu de estagiário e chegou a diretor. De alguém que trabalhou em multinacional como terceiro e foi efetivado. Eu sou uma pessoa que aprendeu na vida. O que eu estou contando para você funcionou para mim e funcionou para aqueles que eu orientei também. Tá bom? Com muito esforço e com muita luta. Então eu vou te contar um pedaço da minha história, um pedacinho da minha história profissional, tá bom? Há 14 anos atrás, aproximadamente, daí já dá para você tirar a minha idade, mas vamos deixar isso para lá, né? Eu determinei a mim mesmo que em 2 anos, eu ganharia acima de 10 mil reais por mês. Isso há 14 anos atrás. O brasileiro ganha em média 3 mil reais, então você imagina, né? O tamanho do desafio. E que eu nunca mais ia receber menos de 10 mil por mês. Eu já ocupava naquela época um cargo de liderança no governo de Minas, na área de comunicação, e era responsável por uma equipe de 7 pessoas. Tem um histórico aí atrás, né? Depois eu posso contar para vocês, mas eu estava neste momento. Mas financeiramente eu estava longe da minha meta, dessa meta que eu havia acabado de estabelecer, né? Eu decidi criar voluntariamente um problema, entre aspas. Na verdade era uma meta, como eu disse para vocês, e a partir dela eu desenvolvi uma estratégia para alcançar aquele objetivo. Nesse primeiro momento não era nenhuma visão de vida profissional, era apenas uma meta financeira. Eu me lembro como se fosse hoje a forma como eu a estabeleci. Que depois se transformou em uma visão de vida profissional ampla, ok? Automaticamente eu fiz uma análise da minha carreira e percebi que a minha experiência profissional era quase que exclusivamente em órgãos públicos. Meu currículo é público, tá no LinkedIn, né? Vocês podem ficar à vontade para acessá-lo e ver um pouco da minha história lá também. Imagina, perto dos 25 anos, aproximadamente, eu andava de terno, igual você está me vendo aqui, bonito, tinha 2 celulares, viajava de avião para mais de 150 cidades em Minas Gerais, eu viajei, né? Com deputados, governador, vice-governador, estive em eventos com o presidente da República, estive com um grande ídolo que eu tenho, uma pessoa que eu admiro muito, que foi o Oscar Niemeyer, entre outras personalidades. Estava no meio do poder, né? Na verdade, muitos que olhavam para a minha vida já olhavam e já me consideravam um vencedor. E na verdade todos nós somos, né, vencedores da vida. Tá todo mundo numa etapa da vida e todos são vencedores, certo? Tem ninguém melhor do que ninguém por conta de cargo. Não caia nessa armadilha não, ok? A vida profissional é a parte da vida, né, mas existem outras grandes áreas da vida que são importantes também, tá? Então as pessoas olhavam e falavam, ó, o Eric é um vencedor, deu certo, né? Eu praticamente estava no pódio.
para a idade que eu tinha. Poderia muito bem me acomodar. Tá ótimo para mim. Tá muito bom. E olha, vou fazer um alerta para vocês aqui. Foram muitos amigos meus que se apaixonaram por tudo aquilo que eu acabei de contar para vocês. Estar próximo do poder, avião, terno, roupas finas, um bom salário, né? E decidiram ficar lá por décadas. Pessoas que estavam lá há 20 anos e que até hoje estão lá, né? E é uma escolha, não tem problema nenhum, né? São escolhas que a gente faz e cada um faz a sua e sabe os motivos por fazê-la, não há nenhum tipo de julgamento aqui, por favor, tá? Mas que, infelizmente, estagnaram, decidiram ficar ali era o teto para elas, por uma série de razões, né? E pagaram esse alto preço, no meu ponto de vista, por esta decisão. Ok, porém, mesmo com toda essa proximidade com o poder, com a minha idade, né, eu ainda era jovem ali, né, ainda sou jovem, né, mas era mais jovem, eu decidi buscar um próximo passo, ou como preferir, o nome deste método, que é o Next Level. Diante da minha meta, que eu estabeleci lá, de 10 mil, e do meu cenário, como eu já havia dito, não era necessário ser um gênio para entender que eu precisava viver outras experiências em grandes empresas privadas para alcançar o meu objetivo. A minha carreira era basicamente governo de Minas. Bem sucedida, mas governo de Minas. Como ser um executivo de comunicação e marketing, com uma experiência só na área pública, né? Mas olha só, eu só fiz essa análise depois que eu estabeleci uma meta. Depois que eu criei um objetivo, que eu fui fazer uma visão, uma análise do meu momento profissional. Enfim, eu saí, senhoras e senhores, de gerente de comunicação e marketing de uma importante pasta no governo de Minas, que me possibilitava, andar pelos palácios do estado com gente importante. E fui para onde? Fui atuar como terceirizado na assessoria de imprensa da gloriosa Vale aqui em Minas Gerais. Sou de Belo Horizonte e fui para a assessoria de imprensa da Vale por meio de um colega da faculdade que conhecia a minha vida profissional e me indicou. Fui ser um terceirizado na Vale, e o terceirizado na Vale, pelo menos na minha época, não tinha um e-mail sequer com o próprio nome. Sabe qual que era meu e-mail lá? Não era esse, mas era tipo assim, c019@vale.com. Esse era o meu e-mail na Vale. Me lembro perfeitamente, todo mundo andando com aquele uniforme verde da Vale, que é um orgulho, né, de você utilizar. Eu admiro a Vale, apesar, né, dos problemas que ocorreram lá, né? Não vou entrar nesse mérito, não é o nosso foco, não é mesmo? Mas todo mundo andando lá com os uniformes verdinhos da Vale, e eu era o patinho feio ali, sem uniforme, né? O terceirizado, que não tinha um e-mail com o nome dele, que não tinha um uniforme, que não tinha o acesso ao ônibus da empresa, que fazia a rota e as pessoas não precisavam nem de ir de carro. Empresa fantástica, né? A Vale dá uma condição de trabalho espetacular. Bom, não bastasse, eu ganhava menos. O meu salário era menor, senhoras e senhores, do que eu ganhava quando eu era gerente de comunicação e marketing lá, numa pasta do governo de Minas. Por isso que eu digo, o sucesso é para os fortes. E meta, gente, vale pouco se não tiver um método para alcançar. Tem duas frases da Tropa de Elite, e eu já estive com Paulo Storani, né, que foi aquele que inspirou, né, o Wagner Moura ali na construção do Capitão Nascimento, um cara fantástico, né? E ele usa as frases do Tropa de Elite em suas palestras. Tô ganhando nada para falar isso, tá, gente? É de verdade. Que são: palavra não faz curva e missão dada, gente, é missão cumprida. A gente tem que ter essa força, esse foco,
estabeleceu uma visão, estabeleceu uma meta, missão dada é missão cumprida. O que eu preciso fazer para poder alcançar, né? Então não levei em consideração a minha vaidade ou status e coloquei toda a minha energia no processo, toda, no método, na estratégia, no desenvolvimento da musculatura necessária para eu alcançar a minha visão de vida profissional e que hoje eu estou compartilhando com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Resumindo, eu decidi com fé perder naquele momento para ganhar depois. Meu foco era tão forte em viver a experiência em uma multinacional que eu mergulhei no trabalho e em 6 meses eu estava entre os 2 maiores geradores de conteúdo e resultados do Brasil. Conheci profissionais que estavam lá como terceirizados há anos, mas eu olhava para a minha visão de vida profissional, estabeleci a mim mesmo. Eu quero ser efetivado o mais rápido possível e passei uma meta para mim em 1 ano. Se você não diz o que quer, se você não escreve, se você não busca, qualquer coisa serve. Eu já tinha essa consciência. Pois bem, em 1 ano e 2 meses eu fui efetivado na área de projetos da Vale como analista de comunicação pleno. E nessa posição, cresci como profissional em 1 ano, o que equivaleria a 10 se eu tivesse ficado no governo de Minas. Apanhei muito para aprender, no bom sentido. Eu apanhei no sentido de sofrer para aprender, faz parte. Cresci e vivi o que precisava para dar o próximo passo. A lacuna que me faltava para eu chegar mais próximo da minha visão de vida profissional. Para resumir esse pequeno pedaço da minha história, amigos, exatamente 2 anos após a minha decisão, eu fui convidado para ser diretor de jornalismo de uma emissora de televisão. E ali, eu não vou entrar em detalhes do convite, mas é uma fusão do tempo que eu trabalhei no estado com a oportunidade que eu tive de realizar um trabalho na Vale. Eu ultrapassei a marca de 10 mil mês que eu havia estabelecido. Isso, gente, há mais de 10 anos atrás. O que eu quero com isso não é me vangloriar de nada. Eu não sou melhor do que ninguém. É apenas te mostrar a importância de uma análise real da sua situação profissional e da clareza de onde você quer chegar. Deixe-me ser ainda mais claro. Se você está há mais de 5 ou 6 anos na mesma posição, no mesmo cargo e continua na mesma empresa, só existem 3 possibilidades. Amigo, existem outras, mas são as 3 principais. Ou você, na verdade, está confortável e feliz com o que ganha e com o que faz. Ou, opção 2, não entrega o suficiente em todos os aspectos para avançar. Ou, opção 3, entrega acima da média, mas está na empresa errada e não criou coragem para romper. Simples assim. E não tem nada de errado com nenhuma das opções. Até mesmo porque, amigo e amiga, é você quem arca com as decisões que toma. Mesmo quando decide não decidir. Bom, leões e leoas do Next Level, nós não somos do time que nega a realidade e que mente para si mesmo. E agora vamos estabelecer o quanto nós queremos ter de renda anual, incluindo salário e variáveis. Você vai estabelecer para você
qual cargo você quer ocupar e qual tipo de empresa você vai trabalhar. Trace um tempo para conquistar essa visão. Em quanto tempo você vai estar lá? Escreva no seu caderno a sua visão de vida profissional em detalhes. Visualize-se lá. Veja bem, às vezes o que você quer é trabalhar 6 horas por dia, ter uma renda de 10 mil por mês, sendo 6 mil de salário, 1.000 de vale alimentação e o restante em participação nos resultados, trabalhando perto de casa ou numa cidade do interior, ou uma cidade de praia, com mais qualidade de vida, sendo um coordenador, esse nível está ótimo, em 5 anos, numa empresa com um estilo de startup, por exemplo. Você que vai mirar, você que vai sonhar. Ou então, você quer ser daqui a 3 anos um diretor na área de finanças, trabalhando em São Paulo, ganhando 30 mil por mês de salário, mais 100 mil em participação nos resultados anual em uma grande empresa, numa multinacional. Tem problema com alguma dessas duas visões de vida profissional? Não tem, está tudo bem com as duas opções. O que não pode acontecer é você mentir para si mesmo. Reflita sobre de fato o que você quer. Escreva a sua visão de vida profissional. Nesse caso, eu não quero que você pergunte nada para ninguém. Você vai escrever isso sozinho e de forma detalhada. Por favor, pause o vídeo agora e só retome após escrever a sua visão de vida profissional. Ok? E a estratégia para desenvolver habilidades, a gente vai falar disso a seguir. Então pause o vídeo e escreva. Escreva a sua visão de vida profissional. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta, hein? É só pausar e volta. Só volte quando terminar, de fato, o seu exercício.